E aí, seus cabeças de joelho, semana 3. Dessa vez os cara colocou. Dessa vez os cara colocou 5 matérias em uma página. Mentira, tô sendo malvado. Foi uma página e meia. Eles não são tão sem noção assim. Mas vamos lá, que até que é fácil isso daqui. Olha só. Nessa página, na hora que você bate o olho nela, você já toma aquele susto, né? Por quê? 3 fórmulas numa vezada só, sem dó. Mas, século 21, 2020, nós não precisamos mais decorar fórmula. Ou será que precisa? A primeira equação é a mais fácil de todas. É a de velocidade. A de velocidade é assim, você tem o primeiro V, que é a velocidade final, o V0, velocidade inicial, velocidade que você começou, velocidade que você terminou, mais A vezes T, A de aceleração, T de tempo. Então, para você saber qual que é a velocidade final de um corpo, em um movimento que é acelerado, que possui uma variação de velocidade, tanto positiva quanto negativa, se for negativa, aí você troca esse mais por menos. Você vai usar essa formulinha aqui. Então, essa aqui é a mais simples de todas, só olhar lá os valores, te der aceleração, você joga no A, o tempo no T e tal. Normal. Se te der 2 valores de tempo, aí se trata isso daqui como variação de tempo. Você diminui o tempo final menos o inicial. Parece muita informação, mas é fácil, é só vocês fazerem, que é tranquilo. Então, beleza. Esse movimento que ele tem uma aceleração, como a gente viu, ele chama MRUV. A sigla dele, movimento retilíneo uniformemente variado. Isso mesmo, eu acho. Beleza. A segunda equação, ela é mais doidona, olha, tem um monte de coisa. Mas ela é simples de fazer. É o seguinte, o S, como sempre, ele significa posição. Então, o S posição final, o S0 posição inicial, só jogar os valores, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Só lembrando que aqui você resolve primeiro o quadrado, quando você tem o valor de tempo, né? Quando não tem, você só continua do mesmo jeito. Depois a multiplicação aqui e aqui e tal, e depois o resto. E a divisão também, né? Junto com a multiplicação. Isso é o básico da matemática. E aí, uma coisa que pode acontecer também é você ter que descobrir o tempo através dessa equação. Porque, na verdade, toda equação, você usa ela, você tem a oportunidade de usar ela não só para descobrir esse primeiro valor aqui. Você pode descobrir qualquer incógnita dessa equação, desde que você tenha o valor das outras. Então, se a pessoa te der, por exemplo, a posição final e der todos os outros valores aqui e não te der inicial, você consegue descobrir a posição inicial pela mesma equação. Aí é só lembrar das regrinhas de equação. Na hora que você passa uma coisa de um lado para o outro, você troca o sinal. Quando você termina com esse quadrado aqui, você quer descobrir o tempo, esse quadrado passa para o outro lado, vira uma raiz. Mas é matemática, eu não vou entrar muito nisso. Por último, essa formulinha aqui, ó, que está digitada meio errada, que era para ser um delta, ela você vai usar nos casos onde você não tem o tempo. Então, toda vez que você vai trabalhar com movimento uniformemente variado, você vai olhar quais informações que a situação te dá. E aí, se for
poucas informações, provavelmente você vai usar essa daqui, que é quando você trabalha só com velocidade, aceleração e tempo. Quando envolve posição, na maioria dos casos você usa essa equaçãozinha daqui. E você vai ter muita informação na questão, então é fácil saber que é ela. Mas quando você trabalha com posição e não tem nada de tempo na equação, você ainda consegue descobrir o que você precisa, mas através dessa equaçãozinha aqui. Só cuidado com ela, porque tem uns quadrados aqui. Então ela é mais comum de dar raiz e tal. Mas só resolver que vocês conseguem. Agora, outra matéria que eles enfiaram aqui, ó, queda livre. Queda livre é muito fácil. Você pode ler essa tirinha bonitinha aqui. Se você conseguir enxergar, né? Puta que pariu. Ó, o que pesa mais? 1 kg de chumbo, 1 kg de algodão? Acho que sou bobo, é claro que pesa a mesma coisa. Ó, menino esperto, hein? Não sei nem como é que ele tá enxergando. Não, primeiramente, cadê o conselho tutelar, né? Olha o cabelo desse menino aqui. Não, pelo amor de Deus, a mãe do menino deixou ele com esse cabelo aqui, sai na rua. Nossa Senhora. E agora, o que chega primeiro no chão? Uma bola de chumbo ou uma de algodão? A de chumbo, é claro. Bobo. Vou fazer uma ofensa grave aqui, ó. Bobo. Galileu já provou que no vácuo o tempo de queda é o mesmo. Tá, mas ele nem tá no vácuo aqui, não era pra cair junto. Ah, isso aqui tá... Enfim. Qual que é o negócio da queda livre? Quando um corpo ele tá caindo, não tem nada para impedir essa queda, é lógico que vai chamar queda livre. Se essa queda ela for em um meio que a gente chama de vácuo, que não tem ar, não tem líquido, não tem nada. O exemplo é o espaço. Não tem praticamente nada. É que na Terra a gente consegue ter vácuo artificial, que é quando você fecha completamente uma câmara, um recipiente e tira tudo que tem dentro dele, suga o ar, suga tudo, faz o vácuo ali. Mas naturalmente o vácuo a gente só encontra no espaço, não tem na Terra. Então, essa situação de queda livre onde o chumbo cai junto com o algodão é uma situação extremamente específica que não vai acontecer na vida real. Mas, agora que vem o mas, esse conceito de que tudo cai com a mesma velocidade, ele foi muito importante para entender como funciona a gravidade. Então é interessante a gente estudar ele, por mais que seja uma situação extremamente específica. O que você tem que ter em mente é o seguinte: todo o corpo ele cai com a mesma aceleração. Se você pular de um avião, sua mãe pular de um avião, um elefante pular do mesmo avião, todos vocês vão cair com a mesma aceleração, que é a aceleração com que a Terra puxa tudo para baixo. Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? A cada segundo que você está caindo, a sua velocidade aumenta em 9,8 metros por segundo. Ou seja, você cai 1 segundo, sua velocidade de queda é 9,8. Você cai 2 segundos, a sua velocidade já passa para o dobro. E depois para o triplo. E aí vai aumentando. Não infinitamente, porque a gente tem um ar lógico, tem um negócio que chama velocidade terminal. A cada momento que você vai caindo, seu corpo ele começa a bater em mais moléculas de ar. Só lembrar quando você está andando de carro, por exemplo, você coloca a mão para fora da janela. Não façam isso, mas eu acho que você já fez. Quanto mais rápido o carro está, mais você sente o impacto do vento do lado de fora lá na sua mão. Não porque realmente está ventando com aquela velocidade, tanto que se parar o carro e você colocar a mão para fora, você não vai sentir nada. Mas porque você tá com uma velocidade em relação ao ar que está parado, e aí à medida que sua mão vai se movimentando, ela vai batendo em várias camadas de ar em pouco tempo, e aí você sente esse impacto. Quando você está caindo,
é a mesma coisa. E conforme a velocidade aumenta, o impacto do ar no seu corpo também aumenta. E aí chega um momento que ele é tão grande que ele faz uma força que te empurra para cima, que é exatamente igual à força que te puxa para baixo. E aí você para no ar? Não. Você para de acelerar na sua queda. Então, o negócio doido é o seguinte, você começa a cair e você vai caindo mais rápido. Cada momento a velocidade aumenta. Só que chega um ponto que a sua velocidade não aumenta mais, porque a força que te puxa para baixo é igual a força que te empurra para cima, o resultante das forças é zero, não tem mais aceleração, e aí você começa a cair com uma velocidade exatamente igual até se bater no chão e morrer. Chique, né? Essa velocidade terminal, naturalmente, ela depende do tanto de ar que você está batendo. Lembra que eu estava falando, né? Que você vai bater no ar e tal. Então, olha só. Se você, por exemplo, tá lá todo caindo abertão assim, deitado, seu corpo vai batendo no ar, beleza. Agora, se você encolhe, faz tipo uma bolinha assim e cai, tchum, o seu corpo vai ocupar um espaço menor, vai ficar mais compacto, e ele naturalmente vai bater em menos ar enquanto ele está caindo. Então, se você pular de ponta, a mesma coisa, você ocupa uma área menor, tal. Isso vai fazer com que a sua velocidade terminal seja maior, você consegue cair mais rápido se você ocupar menos espaço. Um exemplo muito doido disso, muito fácil também, é o seguinte. Tem aqui duas folhas. E as folhas naturalmente pesam o mesmo tanto, certo? Quando eu pego e amasso uma delas, vou soltar aqui, olha. A folha amassada cai muito mais rápido. Por quê? Ela ocupa um espaço menor. Catei no chão, não pode jogar lixo no chão. A área dela que encosta no ar é só essa daqui, enquanto a área dessa é muito maior. A comparação. Isso faz com que o ar faça muito mais força na folha aberta. Assim funciona o paraquedas. Ele tem uma área muito grande, então ele consegue fazer com que o ar faça muita força nele, para cima. Então ele retarda a sua queda. Faz você cair mais devagar, com uma velocidade terminal menor. Isso tudo pode ser calculado direitinho, mas foda-se, não é o caso agora. Então a questão da queda livre é só essa. E aquela que eu falei primeiro, de que se você estiver no vácuo, aí você tá caindo, não tem nada que você tá batendo. Então não importa se você é de uma área gigante, se você é pequenininho, se você pesa 1 tonelada, 1 grama, não interessa. Você vai cair sempre do mesmo jeito, na mesma velocidade. Então, galera, é isso aí, beleza? Só fazer as atividades. Abraço.